Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa casa, aqueles que estão aqui presencial e aqueles que estão em casa assistindo online. Nós vamos ler, antes da nossa prece, uma mensagem do livro Amigo, do Chico Xavier e Emmanuel. Recorda que é preciso semear o bem por dentro de nós e por fora de nós, onde estivermos, de vez que nessas diretrizes o bem se nos fará alegria e paz, coragem e esperança nas áreas de cada hora. Se algo te fez parar no serviço do bem a que te puseste, recebendo o empréstimo da existência no mundo, refaze as próprias energias, levanta-te das sombras da tristeza e não te acomodes com a inércia. Prossegue constantemente no encalço do bem a que somos chamados. Reanima-te em qualquer lance difícil do caminho e confia na divina providência que jamais nos abandona. E, sobretudo, guarda a certeza de que o desânimo, ainda mesmo quando na embalagem das mais belas frases, nunca auxiliou e nem melhorou a ninguém. Então, neste momento, que possamos agradecer a Deus a bênção da vida, que possamos renovar as nossas energias na presença, no amparo dos amigos espirituais que já envolveram esse ambiente com fluidos benéficos, para que nós saiamos daqui empolgados, com novo ânimo, a praticar e exercitar os ensinamentos do Mestre Jesus, que são os ensinamentos embasados nas leis divinas, que é a lei de amor, do bem. Possamos agradecer sempre tudo que recebemos, todas as lições, porque através delas que vamos crescer e evoluir para o Pai. Que assim seja. Então, na noite de hoje, é com muita alegria que estamos recebendo em nossa casa o Genir Tassi, companheiro de longa data, e que vem nos trazer esse tema, sugestões da parábola. O Genir é nosso companheiro da Casa Espírita Mãos Unidas. Seja bem-vindo, Genir. Nós pedimos permissão, considerando a distância, é uma distância boa, nós aproximadamente 4 metros da primeira fila, que nós possamos falar sem máscara, já que nós vamos fazer uso da voz. A Casa Espírita Mãos Unidas traz a todos o seu abraço fraterno e a cada um. Nós sempre fizemos questão de, quando aqui chegamos, nos colocar como o bom filho, porque nós nos consideramos filhos do Fraternidade. A nossa casa surgiu praticamente aqui dentro. E um fator que nos chamou a atenção quando conhecemos a ata de fundação da Casa Espírita Mãos Unidas era a presença dos presidentes de todas as casas que compunham a UME naquela data, e inclusive a presença da União Municipal Espírita. Portanto, nos consideramos filhos bem amados do Grupo Espírita do Centro Espírita Fraternidade. O nosso abraço fraterno a todos, aos presentes, àqueles que nos ouvem em seus lares. Nós vamos conversar um pouquinho, então. Eu não gosto muito dessa expressão, mas sempre a gente acaba usando. Eu não vou falar um pouquinho, eu vou falar sobre, né? Não é um pouquinho. Nós vamos conversar sobre essa questão, sobre as sugestões, algumas sugestões que estão presentes dentro da parábola do bom samaritano, que está no capítulo
42 do livro Mãos Unidas. Olhem só que livro interessante. Assinado por Emmanuel, recebido pelo nosso incomparável Chico Xavier. No seu capítulo 42, Sugestões da Parábola. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, fora da caridade não há salvação. No item 2 nós temos a parábola do samaritano. Vamos repeti-la, porque é destes textos que realmente nós não conseguimos ficar indiferentes. É desses textos que mexem profundamente na alma, principalmente de nós que nos dizemos cristãos, que amamos o Evangelho de Jesus e de uma forma toda especial nós que amamos a doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, lá no segundo item, na verdade não é um título do item 2, tá? Tem o título do capítulo, o subtítulo, e depois que é a parábola do semeador, se não me engano, e no item 2, a parábola do bom samaritano. Olhem só. E então, levantando-se, disse-lhe o doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? O que é que lês nela? E aqui já começam as perguntas de Jesus que nos remetem a um outro livro do nosso Clube do Livro. As perguntas de Jesus. É um livro extremamente interessante, muito cativante e que serve sim como uma boa sugestão de leitura para nós todos. As perguntas de Jesus. Mas não era este o livro nosso hoje. O nosso livro hoje é o Mãos Unidas. Para isso nós introduzimos com a parábola do bom samaritano. Que é que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Uma espécie de, sabe, quando a gente tenta fugir do caminho que as coisas estão levando, e ele não perdeu esse espírito de tentar fugir daquilo a que Jesus o propunha. Porque, na verdade, ele era o intelectual do momento, na concepção dele, pelo menos. Ele é o sábio. Jesus era só o pregador, aquele que ele, a princípio, deveria, segundo a sua concepção, combater. Então, na sua superioridade de espírito, questionou a Jesus ainda: quem será o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos salteadores, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Mas, um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas, e sempre tem um mas, né? Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele e deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra nas mãos do ladrão?
O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. É desses textos que, como dizia, não conseguimos ficar indiferentes. Eles tocam profundamente a nossa alma. E nós temos esse hábito de seguir conforme o texto fala. Dificilmente nós paramos para observá-lo sobre outros ângulos. Alírio Cerqueira Filho, na sua obra Parábolas Terapêuticas, no volume 2, que ele faz o estudo desta parábola, chega a nos dizer que essa faz uma abordagem dentro de uma psicologia transpessoal consciencial como uma nova forma de encarar a mesma questão. Sempre nós fizemos esse estudo dessa parábola, ou a observamos sob o aspecto mais direto da sua mensagem. Aliás, o próprio título da parábola já direciona o entendimento. Refere-se àquele que fez o atendimento primeiro, principal, aquele que tomou a atitude diante do homem caído, que tinha sido vencido pelos ladrões, pelos salteadores. O próprio título já leva nesse sentido. E sempre que fazemos análise, nós observamos o comportamento desses três principais personagens. É isso que nós aprendemos. Os três principais personagens, e fazemos uma espécie de análise do comportamento de cada um deles. Do sacerdote, do levita e do samaritano. É os que emprestam no seu comportamento, na sua atitude, o elemento a ser observado. E está correto, não desfazemos desta observação. Alírio propõe, então, uma visão diferenciada, que é dentro desse pensamento psicológico transpessoal consciencial. Transpessoal porque vai além da pessoalidade, da personalidade da vida humana terrena. Consciencial porque é como isso vai ser transferido, vai ser buscado dentro da nossa consciência espiritual. Como que isso trabalha, como que isso funciona dentro da nossa consciência. E ele chega a dizer nesse mesmo estudo que conforme a humanidade vai evoluindo, nos próximos séculos provavelmente terão abordagens ainda mais aprofundadas, diferenciadas, que vão que demonstram que nós, conforme vamos evoluindo, vamos ampliando o entendimento e chegando a conclusões, às vezes, um pouco mais profundas. É claro que essa abordagem que nós vamos encaminhar, essa de Emmanuel, do livro Mãos Unidas, nós vamos considerar então que, na verdade, esse livro foi lançado em 1972, um pouco antes, portanto, do Alírio. Mas também traz uma proposta diferenciada e que foge um pouco dessa nossa análise a priori mais simples ou mais direta da mensagem desta parábola. Emmanuel propõe que nós observemos a postura, a angústia, a ansiedade daquele que estava vencido, jogado ao chão. Diria assim, o quarto personagem dessa história. Aquele que a princípio nós nem sempre paramos para observar. É claro, também vamos considerar que nessa abordagem do Alírio, tudo aqui são símbolos que remetem a algum quadrante, a alguma forma psicológica, transpessoal, consciencial, que são símbolos psicológicos que vão buscar um entendimento mais aprofundado. O próprio sacerdote, o próprio Levi, o próprio samaritano, a cidade de Jericó é um símbolo daquela cidade que está lá embaixo, afundada no charco do desrespeito, e se refere a Jerusalém, que é acima do nível do mar, 2.000 metros acima do nível do mar, e que representa para os judeus o sagrado, o divino. Então, descer, segundo Alírio, descer de Jericó, ou descer de Jerusalém em direção a Jericó, seria descer no patamar das nossas vibrações.
é aceitar uma condição vibracional diferenciada para baixo. Emmanuel nos propõe uma outra análise, a postura, a ansiedade e a angústia do vencido pelos. Isso está lá no livro. Vamos abrir ele assim que nós tivermos chance, porque vale a pena. É muito bonito esse livro, não apenas pelo seu título, mas também pelo seu título. Mas Emmanuel sempre é muito próprio, da sua forma simples e certeira, consegue fazer com que a gente pense na nossa forma de pensar, na nossa forma de encarar a situação, porque Emmanuel não complica, Emmanuel simplifica nos seus textos, trazendo para todos nós a possibilidade de chegar a conclusões proveitosas. No capítulo 42, então, sugestões da parábola. Habitualmente recorremos à parábola do bom samaritano tão somente para exaltar a generosidade daquele viajante de alma nobre, o samaritano, frente ao irmão menos feliz. Então é natural, é inevitável, mesmo porque a própria titulação que nós demos através dos tempos para essa parábola nos leva na direção do samaritano. É a parábola do samaritano. É como que dizer assim, na nossa linguagem moderna, ele é o protagonista da história, o personagem principal. O próprio título já nos leva nessa direção. Então, recorremos, sim, porque é tão natural essa forma de observar essa personagem dessa parábola. Forçoso, porém, salientar a expectativa humana com a reflexão que o companheiro tombado no infortúnio articulava de certo. Só Emmanuel mesmo para fazer essa virada na história. Fazer com que a gente observe aquele outro detalhe que está ali na alma. Isso exige de nós compaixão. Empatia, para usar um termo mais moderno também, né? Empatia, que é perceber o que o outro está sentindo, é entrar na alma do outro, sentir na nossa alma o que ele está sentindo. Aquele lá, o vencido. Porque nós temos a pressa de observar o samaritano. E está certo. A postura do samaritano é exemplar para todos nós em todos os tempos. Mas nós devemos também, no arroubo da nossa alma cristã, na busca da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento, saber perceber o que se passa na alma daquele lá que estava tombado. E se nós quisermos transferir para a nossa realidade, nós podemos muito facilmente, porque com certeza nós estamos frequentemente diante de uma situação de alguém que precisa de uma palavra de conforto. Nós vamos atender também, nós vamos fazer a nossa ação de bom samaritano muitas vezes na nossa vida. Quando nós levamos um alimento, quando nós levamos um conforto, quando nós levamos uma boa mensagem para alguém que precisa, quando nós emprestamos os nossos ouvidos para quem precisa falar, simplesmente falar. Ainda hoje nós vimos a mensagem dessas que circulam na internet, que existe muito mais caridade em ouvir do que no conselho que você transfere ao outro. Essa mensagem é tão profunda e tão certa que nós nos damos ao carinho de recolher ela e colocar nos grupos da nossa casa para que chegasse ao coração daqueles que fazem o atendimento fraterno. Para lembrarmos que existe muito mais caridade em saber ouvir do que no bom conselho que nós damos a alguém. Porque na grande maioria daqueles que se queixam, que falam, que externalizam a sua angústia, muito mais ser ouvido e compreendido do que ser corrigido em alguma das suas atitudes. Portanto, forçoso observarmos a expectativa humana daquela alma, a alma do vencido. Nós somos muito práticos e muito ágeis em vangloriar-nos do vencedor, daquele que aparece, que tem as luzes, que tem o nome, que se joga para o
para o sucesso. E nem sempre nós olhamos para aquele que foi vencido. Aquele que estava caído, que caiu nas mãos dos salteadores. Com que ansiedade aguardava o socorro preciso. Imaginem só. Coloquem-se. Vamos explorar esse nosso espírito de empatia, de misericórdia, de compaixão e tentar imaginar a angústia que estava quem sabe lá quantos compromissos ele deixou de atender por estar ali vencido. Tendo visto o sacerdote e o levita que passavam de largo, possivelmente perguntou a si mesmo de que lhe valeriam a cultura e a preparação espiritual deles se o abandonaram ao próprio desvalimento. É bem possível que ele tenha feito esse questionamento mesmo. Ao menos nós vamos ter que fazer agora. De que vale? Vamos transferir para nós. Mesmo porque aqui nós temos um levita e um sacerdote. Quem é sacerdote? Quem que nós poderíamos classificar aqui como sacerdote? O padre, o bispo, o pastor, o palestrante espírita, o médico, o passista espírita. Todos nós que trabalhamos nessa área podemos nos classificar aqui agora nessa assertiva. E lembrar que nem sempre nós vamos tomar a atitude correta. Sejamos humildes e reconheçamos que nem sempre nós temos a grandeza do samaritano. Levita também nós podemos nos classificar porque nós temos conhecimento suficiente das leis que nos regem. É o nome. E ele se pergunta de que vale essa preparação espiritual se não se fez valer para aquele que precisava nesse momento desse sacerdote, desse levita. E observando o samaritano. Samaritano, o que é um samaritano? A princípio nós poderíamos dizer aquele que veio lá da Samaria. Samaritano. Mas por que Jesus coloca um samaritano aqui? Nos lembramos que na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz essa abordagem e nos mostra que, dada a rivalidade que existia entre os dois reinos, após a dissidência, abriu-se um movimento de rejeição de ambas as partes, e que, portanto, os judeus do reino de Judá tinham uma aversão enorme com relação aos samaritanos, desclassificando-os como hereges ou desvalidos. Vamos encurtar um pouco aqui os adjetivos negativos. Mas esse era o samaritano, o desprezado, o herege, aquele que, portanto, não tinha responsabilidade nenhuma, a princípio, porque humano nós todos somos e, portanto, todos nós temos obrigação, sim, com o próximo. Há muito pouco tempo se discutia quem é que são os responsáveis pelas crianças e chegou-se à conclusão que todos nós somos responsáveis pela criança. Não é o pai, a mãe, o tio, o padrinho, os vizinhos, não. Todos nós somos responsáveis pela proteção e educação das crianças, sejam filhos nossos ou não. Estendamos esse entendimento. Todos nós somos humanos, portanto, todos nós temos responsabilidade para com todos. Mas voltando, portanto, o samaritano, de certo modo, tinha, mas ele era o menos obrigado, pelo menos desses três. Que se aproximava, não indagou quem era, o que fazia, o que sabia, ou o que detinha, ou para onde se encaminhava. Olhem só a atitude do samaritano, ele não questionou, ele não perguntou quem era, se é dessa religião, se é dessa ou daquela classe de classificação social, não interessa. Se ele detinha, se ele ia para cá ou para lá, não, ele não questionou. Lembram o texto? Pois é, ele não questionou, né? Simplesmente atendeu. Com os olhos súplices, e aqui nós estamos dentro da alma do tombado, de novo, né? Estou evitando a expressão espoliado, embora está no texto de Emmanuel lá adiante, porque espoliado, bom, é uma questão para outro momento, deixamos assim. Com os olhos súplices, suplicou-lhe amparo, e no silêncio do coração
agradeceu-lhe a bênção do braço estendido. Não deixou de se ter na sua alma o sentimento de gratidão e de reconhecimento. A narração de Jesus fala de dois homens evidentemente qualificados e, portanto, nas melhores condições de fazer o atendimento àquele que ali está, inclusive com recursos, caso necessário, para esse amparo. E tinham conhecimento, tinham obrigação social pela a sua postura diante da sociedade, tinham obrigação com o próximo. Portanto, eram qualificados para a prestação de serviços. Engraçado, parece que os mais qualificados são os que menos pensam no que precisam. Que se deram pressa em se afastar no aguardo das próprias conveniências. E aqui Emmanuel chega a ser caridoso. Dá-lhes o direito de seguirem as suas conveniências, porque nós não sabíamos para onde eles iam, quais eram os seus compromissos, embora eles desciam também de Jericó, de Jerusalém. O sacerdote que também vinha pelo mesmo caminho, portanto, descendo, tal qual o que sofreu a ação dos salteadores. Deram-se pressa em se afastar, um sentimento de egoísmo, de interesse próprio, de buscar as suas conveniências. Mas parece dar-me aqui a impressão de que Emmanuel tenta salvaguardá-los, dizendo que eles tinham as suas conveniências, que de repente se justifica por aí. Porque nós não sabemos para onde ele, não está claro aqui qual era a conveniência desse sacerdote ou desse levita. De repente ele ia atender muitas outras pessoas em algum outro lugar. Mas no salvaguardo das suas conveniências, deixaram as conveniências do espoliado, agora passei a usar a expressão, né? Em segundo plano, no esquecimento. E menciona outro que, completamente desconhecido, que se consagrou ao mister da solidariedade. Aquele outro, que a princípio não tinha essa obrigação. E que, na observação de Alírio, Cerqueira Filho, viajava. Não diz no texto, na parábola, se ele descia de Jerusalém ou se ele subia de Jericó, não, ele diz que viajava e passou, portanto, Portanto, ele não estava tão anjo assim também, né? Porque estava ali, onde aqueles outros foram. Mas, quem sabe se ele estava em ascensão? Porque não diz que não estava. Tocou-se de bom sentimento. Menciona esse outro que, completamente desconhecido, né? Viajava também, portanto desconhecido, né? Se consagrou ao mister da solidariedade. Com isso, o Divino Mestre nos conclama para a tarefa de auxílio mútuo a todos nós. O auxílio mútuo. É o Mestre que nos chama, através desta parábola, a compaixão, a misericórdia, a empatia, a esses sentimentos que enobrecem a nossa alma, que nos vão fazer a diferença quando nós chegarmos ao nosso próprio julgamento, que é aquele que a nossa consciência vai nos chamar. Basta às vezes perante os acidentados e espoliados, e aqui dá vontade da gente falar para a gente mesmo, né? Do corpo e da alma formulamos escapatórias, no só intuito de sonegar os atributos naturais da fraternidade. Quantas vezes nós nos negamos? Talvez haveremos de compreender, de nos perdoar, porque já estamos começando a aprender a pensar no outro, a agir em favor do outro, a colocar o outro nos nossos objetivos, nas nossas prioridades, nas nossas conveniências. Já estamos a caminho. Mas se nós olharmos um pouco mais criteriosamente, e talvez um pouquinho mais antes, nós vamos reconhecer que quantas vezes, basta às vezes, perante o espoliado, perante o acidentado, do corpo ou da alma. E aqui convém dizer isso, porque nós estamos dentro de um centro espírita, em que o socorro da alma é uma prioridade, a prioridade, não sei se primeira ou junto da primeira, porque nós não podemos esquecer que alguns dos espíritos que aqui trabalham estão
na matéria, estão no corpo, né? Mas é prioritário o atendimento das doenças da alma, né? Formulamos escapatórias no só intuito de fugir da responsabilidade. Fazemos isso, infelizmente. Uma espécie de autoanálise, né? Em várias ocasiões, instado ao socorro por aqueles companheiros de experiência que sofreram muito mais do que nós, repetimos displicente: mas quem sou eu? Não sou nada, não presto, sou um fardo de imperfeições, ou quem me dera poder fazer tudo o que eu espero, que eu gostaria de poder fazer. E nós vamos arrumando assim desculpas que abafam a nossa consciência, mas não anulam, amortizam a nossa culpa, faz nós desviar um pouco a atenção da nossa culpa, mas não amortiza completamente a nossa consciência. Mas nós vamos arrumando essas desculpas: eu não posso, eu não consigo, eu sou um zero à esquerda. Às vezes, quando nós chamamos um irmão para fazer uma prece, uma palestra, uma coisa: mas eu não sei, mas eu não consigo. Nós também não conseguimos, né, Lenice? Nós não nascemos perfeitos e prontos. Eu me lembro da nossa inesquecível Marina Jobim, quando nós a conhecemos, lá no Caminho da Luz, nos bons tempos de Caminho da Luz. Ela começava a chamar de um por um para fazer a prece: hoje eu não posso, hoje eu não estou bem. E o Genir, ela chegava a tremer em cima da cadeira, até que ele chegava no Genir. E o Genir: mas claro que sim. Feliz por poder expressar, por poder tirar alguma coisa de sentimento bom da alma. Mas infelizmente nós usamos a desculpa do sai fora, do não é comigo, eu não posso, eu não tenho valor suficiente para fazer isso. Situemo-nos, porém, no lugar e na angustiosa expectativa do irmão caído na estrada, e reconheçamos que Jesus nos espera como somos e como estamos para servir. Olha só que interessante isso aqui. Isso é uma colocação muito importante, muito válida, e que cabe muito bem numa espécie de autocrítica que nós possamos fazer. Realmente nós não somos grande coisa, realmente nós somos falhos, realmente nós não estamos completos ainda, realmente nós somos profundamente ignorantes ainda. Perdoe-me forçar um pouco a expressão, mas somos exageradamente ignorantes ainda. Mas Jesus nos espera exatamente como nós somos. Porque se Jesus vai esperar a nossa perfeição, não sei quando é que Ele vai poder contar conosco. Nós temos que trabalhar na condição que nós temos, na possibilidade que nós temos, nas condições que nós temos. O bem que eu posso fazer é ainda diminuto, é ainda quase inconsequente, mas é o bem também e contribui. O meu benefício, por menor que seja, mais o benefício da Lenice, mais da Elizabeth, mais do Marcelino, mais da Mari, do Apio. Já vejam só como cresceu. E é assim que Jesus espera que nós façamos. Não espera que nós sejamos bons para fazer o bem, porque é fazendo o bem que nós aprendemos. Portanto, servindo, acabaremos aprendendo que todos somos filhos de Deus. E é servindo, acolhendo, fazendo, que nós vamos aprendendo. E que se hoje desfrutamos do privilégio de dar, talvez amanhã estejamos na necessidade de receber. Aí eu faço uma comparação. Se André Luiz, com todo o seu poder espiritual, teve que passar por lá, quem sabe nós tenhamos que dar uma passadinha também para aprender a valorizar algumas coisas. Mas não vamos nos valorizar tanto assim, não. E que se hoje desfrutamos o privilégio de dar, talvez amanhã estejamos na necessidade de receber. Então, todo esse esclarecimento, toda essa orientação espiritual que nós transferimos aqui agora, no nosso centro espírita, talvez logo ali adiante a gente precise de alguém que faça isso conosco também.
Porque nós não temos ainda clara noção dos endividamentos que nós vamos levar ainda conosco quando chegarmos na espiritualidade. E por mais que não levemos tantos endividamentos, com certeza nós não temos muita noção de como é o mundo espiritual. Então alguém vai ter que nos passar a orientação. Vamos levar um pouco de crédito conosco, um pouco de bônus horas, já que citamos André Luiz. Guardar na nossa alma um pouco, ao menos, de méritos para chegarmos na espiritualidade em condições de receber esse auxílio, que a misericórdia divina nunca vai nos negar, mas ela funciona melhor se nós tivermos um mínimo de méritos. Lembrando que em o Evangelho segundo o Espiritismo, agora o item 3 do mesmo capítulo, portanto, na sequência, é um dos textos mais profundos e mais tocantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Faz uma espécie de resumo dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E como está antes das instruções dos Espíritos, portanto, sem assinatura abaixo, faz-me crer que quem fez essa conclusão foi o próprio Allan Kardec. Essa alma de escola, esse espírito diferenciado que veio para o nosso plano, para auxiliar-nos na nossa evolução espiritual. Um daqueles que, com certeza, na nossa humanidade, prestou um dos mais belos e mais grandiosos serviços à evolução espiritual da nossa humanidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no item 3. O bom samaritano era o item 2, né? No mesmo capítulo, item 3. Preparem-se, porque este texto toca a nossa alma. Os mais fracos, fortaleçam-se para ouvir. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos ele apontava estas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Essas duas virtudes, a humildade e a caridade, como a base para a nossa felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espíritos, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas. Se quiserdes ser perdoados, praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Não furtou-se a apenas dizer, deu o exemplo vivo de como que deve ser feito. Orgulho e egoísmo, eis o que não cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 3. E segue, o texto é um pouco mais longo. Mas o primeiro parágrafo diz isto para nós. Essa espécie de resumo do Evangelho de Jesus, da mensagem cristã. Se nós quisermos ser os samaritanos dos novos tempos, temos que entrar de cabeça e alma na lição do Evangelho de Jesus. E nada melhor do que as luzes da doutrina espírita para nos colocar em condições de compreender profundamente a mensagem do Mestre. Obrigado, Mestre. Obrigado, Allan Kardec, por esta mensagem. E vamos à nossa prece. Convidamos todos a nós nos reunirmos em pensamento. Mentalizemos a presença amiga do nosso querido Mestre Jesus
junto a nós, enchendo esse nosso ambiente das luzes do bem, do amor e da paz. E nós, a nosso turno, enchamos os nossos corações de alegria, de satisfação, por estarmos na presença do nosso Mestre Maior, por estarmos nas presenças dos nossos mentores amigos, dos mentores desta casa espírita. E elevemos um sentimento de gratidão e reconhecimento. Obrigado, Mestre. Obrigado, queridos amigos, por toda a luz que já reina em nossos corações. Que a tua paz permaneça sempre conosco. Que as bênçãos se espraiem a todas as vizinhanças desta casa, dos nossos lares, indistintamente. Todos recebam muitas luzes e bênçãos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.